Fala, amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein, galera. Tem noção? Estamos hoje, pessoal, partindo para a última aula dessa apostila 4, certo? Uma apostila, pessoal, onde nós trabalhamos os recursos naturais do nosso planeta, falamos sobre recursos minerais e caímos aí nas últimas aulas num tema importantíssimo que são as chamadas fontes de energia. Por quê? Porque nós somos movidos à energia, pessoal, certo? Só que nós vimos que temos aí um problema, pessoal, um grande desafio a ser enfrentado no mundo moderno. O que é isso? Qual é esse desafio? Qual é esse desafio, galera? Exatamente, diminuir a nossa dependência em relação aos chamados combustíveis fósseis, né? Petróleo, carvão mineral, aquele gás natural que vem também do petróleo. Somos viciados, né, pessoal? Cada vez mais, né? Cada vez mais. É daí que vem a importância de pensarmos nas chamadas fontes alternativas de energia. Professor, mas nós já vimos lá a energia nuclear, é uma fonte de energia alternativa. Concordo com vocês, pessoal. É uma fonte de energia alternativa, mas depende também de recursos que são finitos, que não são renováveis, né? Como é o caso do urânio, entre outros aí, né? Pois bem, pessoal, nós temos que pensar em fontes ainda mais alternativas e é disso que nós vamos falar nessa aula, beleza? Pensa um pouquinho, pessoal, quanto mais nós temos crescimento aí no nosso planeta, quanto mais crescimento econômico, mais aumenta a demanda por energia. Lembra que eu falei para vocês? Quer saber como é que está vivendo uma população? Quer saber como é que está um país? Vê ali o quanto que ele necessita de energia. Por quê? Porque quanto mais energia utilizada, significa que tem mais atividades econômicas sendo desenvolvidas, certo? Ok? Só que nós continuamos aí, né, pessoal, emitindo carbono, né? Continuamos queimando petróleo, continuamos queimando gás natural, continuamos queimando carvão, e com isso a gente vai intensificando o efeito estufa, que nós vamos ver mais na próxima aula, que é esse aumento da temperatura média do nosso planeta, certo? Pois bem, galera, caímos de novo no ponto que eu falei para vocês, temos que investir em fontes renováveis, galera. Olha o segredo, fontes renováveis, certo? Até mesmo porque, se nós começarmos a investir mais nessas fontes renováveis, nós vamos fortalecer a segurança energética mundial. Por quê? Porque a gente vai reduzir cada vez mais essa dependência em relação aos chamados combustíveis fósseis, ok? Tem alguns autores aí, pessoal, que pregam até que o preço dos combustíveis fósseis, ou seja, esses combustíveis aí que vão resultar nessa emissão de carbono, deveria refletir o seu custo social, ou seja, produtos como gasolina, óleo diesel, ou até mesmo a utilização do carvão mineral tinham que ser mais ainda tributados. Por quê, pessoal? Porque eles trazem um ônus, um prejuízo, não estou falando bônus, estou falando ônus, certo? Um ônus, um prejuízo muito grande, pessoal, mediante a sua utilização. Por exemplo, lê aí, poluição, doenças respiratórias, danos ambientais, tanto na extração quanto na queima. Temos que pensar, pessoal. Não é à toa até que alguns países aí vêm até pensando em possíveis impostos sobre a emissão do carbono. Nossa, professor, como que eu vou saber o quanto que eu emiti de carbono para cobrar? Galera, começa a aumentar o imposto do produto antes de ser queimado, né? Aumenta mais aí, por exemplo, o imposto sobre a gasolina, sobre o óleo diesel, sobre o carvão mineral, a extração dele, a distribuição dele. Ô, louco, professor, vai ficar mais caro ainda. Galera, tem que forçar o povo a investir mais em energia renovável. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre os diferentes tipos, tá? Vamos começar pela solar, pessoal. Nós chamamos aí de energia solar todo tipo de energia luminosa proveniente do sol, que pode ser tanto transformada em energia térmica, ou seja, aquecer algo, como em energia luminosa. E essa energia pode ser utilizada tanto de maneira direta como indireta. Primeira coisa, pessoal, sol, cara, a maior fonte de energia que nós temos e tá aí, grátis para todo mundo, cara. Limpa, extremamente renovável, pessoal. O sol tá aí, trabalhando a todo momento, emitindo energia a todo momento, certo? Nós temos que aproveitar essa energia, seja ali, pessoal, de maneira direta ou indireta, que é o caso aí dos painéis de aquecimento, que muitas casas aqui em Piracicaba já têm, sejam ali as células fotovoltaicas, como nós podemos observar nessa segunda foto aí, certo? Qual é a vantagem? Pô, galera, tem um monte, né? Energia limpa, como eu falei, energia renovável, a manutenção dela é mínima, pessoal. Esses painéis aí, essas células fotovoltaicas praticamente não dão problema. Você não gasta com manutenção, cara, certo?
E o principal, não precisa investir em linha de transmissão. Por quê, meu? Você coloca, acopla isso nos telhados, tchau, meu, por meio da própria fiação da casa, essa energia elétrica já está sendo distribuída para você, ou essa energia térmica, tá? Então não precisa ter linha de transmissão, galera. Mas também tem desvantagens. Ô, louco, professor, tem desvantagem? Lógico que tem, galera. Preço ainda é muito elevado. Qualquer um desses produtos que você coloca na sua casa, você vai gastar uma grana, porque ainda não se investe tanto na produção, tá? Futuramente, produzindo mais, a tendência é baratear, tá? E você tem, né, pessoal, uma variação da produção. Por quê, ó? Condições atmosféricas. Um dia, como hoje que eu tô gravando aqui, vocês não conseguem ver, mas tá um solzão lindão. Hoje, digamos assim, que o céu aqui, pessoal, perto da minha casa, tá vermelho igual a cor da grama, cara. Tá lindo, tá maravilhoso, tá? Então, assim, um dia como esse, você vai ter uma geração muito grande de energia, mas um dia chuvoso já não, né? Um dia nublado, aqueles dias escuros, né? A latitude também vai variar. O que significa isso? Mais perto do Equador, você consegue produzir mais energia, porque você tem mais incidência de radiação solar. Quanto mais perto do polo, menos energia. E a questão da hora do dia, né, pessoal? Durante o dia você tem sol e à noite não, então você não vai ter como produzir energia à noite, certo? Ok? Ô, professor, temos tudo para ser a liderança mundial, hein? Temos, mas não somos, tá, pessoal? A liderança mundial em utilização e geração de energia solar é o Japão, galera. E o segredo está nessa foto. As chamadas usinas flutuantes, tá? Os caras fazem usinas fotovoltaicas, pessoal, com placas fotovoltaicas próximo ao litoral, como vocês estão vendo aí. Então esse negocinho aí, ó, fica no litoral, cara. Não ocupa espaço nenhum no continente, pessoal. Não ocupa espaço nenhum. E se você olhar, esse negócio é grande barbaridade, pessoal. Dá uma olhadinha nessa foto aí, ó. Você tem um monte de bairro ali, ó, dá para você ver ali no litoral ali uma baita de uma usina flutuante gigante, certo? Só que eu gostaria de chamar atenção para vocês para isso, ó. Dá uma olhadinha nesse mapa, tá vendo? No meio tem a linha do Equador, não tem? Como eu falei para vocês, quanto mais perto do Equador, significa que você tem mais radiação solar e maior possibilidade de gerar energia solar, certo? Olha onde está o Japão, pessoal. Lá na zona temperada do norte. Olha onde está o Brasil, galera. Praticamente cortado pelo Equador. Então nós temos tudo. Só depende da gente, pessoal, para ser a maior potência em geração de energia solar. Ok? Só depende de nós. Estamos próximos ao Equador, somos gigantes em território. Temos um litoral gigantesco, dá para fazer um monte dessa usina flutuante aí e fazer o Japão passar vergonha. Só depende de vontade política, certo? Energia eólica, pessoal, também vocês já viram, a energia proveniente do vento, tá? Ela é utilizada desde a antiguidade, galera. Seja para movimentar os barquinhos, né? Barquinhos, seja para movimentar os moinhos, né? Com aquelas moendas que tem muito na Holanda, certo? Pois bem, pessoal, só que isso daí ficou um pouquinho para trás, né? Hoje a gente tem que pensar no quê? Nos chamados aerogeradores e parques eólicos, essa gracinha que vocês estão vendo aqui embaixo, certo? E olhando assim, parece o ventilador que você tem na sua casa, mas você não prestou atenção em um detalhe. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Tem um cidadão em cima disso daí, pessoal. Dá uma olhada, ó. Isso é um aerogerador. Essa coisinha minúscula que parece uma formiguinha é um ser humano dando manutenção em cima dele. Olha lá, não viu? Olha aí, ó. Viu só? Pois é, pessoal. Uma coisa vocês têm que saber, galera. Como toda fonte de energia, tá? Tem vantagens e desvantagens. Vantagem, energia também totalmente limpa e renovável, tá? Independência geográfica, o que significa isso, cara? Você não depende de transmissão de rede elétrica ou local distante. Não, cara, você pode produzir ali onde tiver esse vento, certo? Algumas áreas nós sabemos que tem mais ventos e outras menos, tá, pessoal? Mas você tem ainda assim essa independência geográfica, certo? Então você pode produzir num lugar e levar essa energia para outro por meio dessas redes ou alguns locais que estão mais distantes, ok? Mas tem desvantagem também. Tem que investir muito. Ô, professor, você já falou em outras aulas que toda captação de energia vai muito investimento. Exatamente, pessoal. Para você investir em captação de energia, você vai ter que ter investimento. Então, assim, eu nem considero uma desvantagem, tá? Por quê? Porque seja um parque eólico, seja ali uma usina flutuante solar, seja uma usina hidrelétrica, meu, tudo. Uma usina termonuclear, tudo vai grande investimento, pessoal. Então, é um ponto em comum entre eles. Não dá nem para falar que é uma desvantagem, certo? Agora, uma grande desvantagem é a poluição sonora, que esse negócio faz um barulhinho mais ou menos, tá? Liderança mundial, galera. China. Eles mesmos, pessoal. China. Detalhe, hein? Os seus parques eólicos são tanto offshore quanto onshore. Offshore significa que fica no litoral, na água, como vocês estão vendo, meu, os caras colocam isso daí no mar, cara, para captar toda essa movimentação de vento que fica no litoral. E o onshore seria nesses locais mais elevados na parte continental. Beleza?
Pois bem, galera, mais uma fonte alternativa de energia. Esse é massa, hein? Literalmente, é biomassa, tá? O que é biomassa? Toda matéria orgânica que possa ser convertida em formas energéticas via diferentes tipos de processo. Ô, professor, mas os combustíveis fósseis não é biomassa? Então, pessoal, para efeito de classificação, os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural, não entra em biomassa, tá? Porque são uma categoria à parte pela sua importância e pela sua utilização já mais antiga, ok? Então, quando nós falamos de biomassa, galera, nós temos que saber que toda matéria orgânica, quando ela é convertida por meio de algum processo, digamos assim, tá? Pode ser combustão direta, carboidrato, gasificação, hidrólise, fermentação, digestão anaeróbica. Tudo isso daí pode resultar num produto energético, certo? E querendo ou não, isso pode ser utilizado também, pessoal. Tem vantagem? Tem, cara. Nós temos um monte de biomassa no mundo. É abundante, é renovável, galera. Você cria uma descentralização espacial. O que significa isso, cara? Num determinado local, por exemplo, você pode usar o milho. Em outro determinado local, você pode usar a cana-de-açúcar. Num outro determinado local, você pode aproveitar até o lixo, a decomposição do lixo para captar o gás. Olha aí, pessoal, quantas vantagens você tem, né? Consequentemente, você vai ter menores índices de carbono e enxofre enviados para a atmosfera. Tem desvantagem, professor? Tem. Galera, vamos imaginar que todo mundo deixa de plantar arroz, feijão, milho para plantar cana. Você vai ter um problema seríssimo de segurança alimentar, certo? Outra coisa, para gerar energia com a biomassa, você precisa de uma quantidade muito grande de biomassa, galera. Então, você precisa de muita biomassa para gerar pouca energia. Você tem uma baixa quantidade de energia por unidade de peso, tá? E a distância entre onde se produz e os centros de conversão. Então, às vezes, você tem um plantio num determinado local, só que para converter isso daí é distante. Você vai precisar de caminhão para poder transportar isso daí, você vai aumentar o fluxo, vai aumentar o trânsito e por aí vai, tá? É só um exemplo, ok? Sem contar que você vai aumentar o custo de produção dessa energia, perfeito? Pois bem, pessoal, aqui no Brasil e no mundo todo existe um conceito de biomassa chamado biodiesel. Nada mais é do que um combustível biodegradável, derivado dessas fontes renováveis, tá, pessoal? Primeira ideia, tá? Biodegradável. O que é biodegradável? É aquilo que se decompõe de maneira natural, por meio, por exemplo, da ação de decompositores, bactérias, tá? Então, quando você tem um combustível biodegradável, significa que ele agride muito menos a natureza do que um normal, certo? E detalhe, pessoal, o biodiesel pode ser produzido, tanto com gordura animal, como óleo de espécies vegetais, como essas que vocês estão vendo aí, algodão, amendoim, babaçu, cana, dendê, girassol, soja, mamona, cara, tudo isso daí dá para fazer combustível, pessoal. E esse biodiesel pode substituir de maneira total ou parcial o diesel do petróleo, tá? Inclusive, em alguns casos, pode ser utilizado puro, pessoal. Quando tem proporção, é utilizado uma sigla. Por exemplo, quando você tem o petróleo, o diesel, e 2% dele é biodiesel, esse biodiesel, esse geral, né, que acaba sendo chamado de biodiesel, é chamado de B2. Agora, quando você tem 16% de biodiesel na mistura, é B16. Se você tiver 58%, B58. E assim por diante, certo? Olha que bonitão, pessoal. Quando nós falamos de biomassa, não tem como deixar de falar dele, o etanol, galera, o chamado álcool combustível, galera. Quando nós falamos de álcool combustível, nós estamos falando de um país chamado Brasil, que é um dos líderes mundiais na produção aí desse tipo de combustível, certo? E esse destaque se dá, pessoal, a partir da década de 70 com um programa nacional chamado Proálcool, Programa Nacional do Álcool. Foi criado em 1975 pelo Brasil, pelo governo brasileiro, pessoal. Só que vocês vão perguntar, peraí, professor, 1975? O que estava acontecendo lá? Pessoal, o Palmeiras ainda não tinha título mundial naquela época, tá? Mas assim, o que estava acontecendo naquela época? 1973, nós tivemos uma crise energética. Lembra aquela crise do petróleo que nós já estudamos em outras aulas? Os governos do mundo todo foram obrigados a se virar, pessoal, pela falta de energia. E o governo brasileiro, galera, se virou e muito bem. Começou a investir muito nesse processo de produção de combustível por meio da chamada biomassa, ou seja, a utilização da cana-de-açúcar, pessoal. Então era uma tentativa do governo de desenvolver fontes alternativas que pudessem substituir, ainda que de maneira parcial, o petróleo. Olha o comercial dos caras, pessoal. As vantagens do carro a álcool.
Na época não chamava nem de etanol, chamava de álcool, cara. Aliás, para a verdade, até pouco tempo atrás chamava de álcool, pessoal. Tá? Há pouco tempo está sendo chamado de etanol. Só peço que vocês prestem atenção depois, pausem esse vídeo e leiam o que puder ser lido aí, pessoal. O terceiro item, postos abertos aos sábados. Na época não era comum posto de gasolina abrir de sábado, tá? Posto de combustível abrir de sábado. E olha o slogan do governo, carro a álcool. Você ainda vai ter um. Algo do tipo que isso aí seria o combustível do futuro, né, pessoal? Um combustível vantajoso. E olha quem fazia o comercialzinho, ó. Ayrton Senna da Silva. Né? Na Europa eu sou o campeão da Fórmula Ford. Aqui eu dirijo um Corcel 2. Isso era um carrão, hein, pessoal? Corcel 2, álcool. O campeão da economia. Então, olha como já havia também um acordo entre o governo brasileiro e as montadoras para produzir esses carros a álcool. Para quê? Para criar uma demanda, criar uma necessidade para se produzir cada vez mais esse álcool, que nós chamamos aí de etanol, certo? Vantagens, pessoal, renovável, excelente, é uma alternativa ao petróleo, pessoal. E o principal, cara, tecnologia nacional, pessoal. Quando nós falamos em produção de etanol de cana-de-açúcar, pessoal, o Brasil tem liderança internacional em geração dessa tecnologia, certo? Mas tem desvantagens também, né? Nós vemos aí muitos locais do Brasil que deixam de plantar outros itens para plantar cana. Para quê? Para produzir etanol. Isso é perigoso para a segurança alimentar, galera. Concentração fundiária, nós vemos aí muita terra na mão de poucas pessoas, pessoal. Pequenos proprietários de terra acabam perdendo as suas terras, não conseguem. Boia fria. Acho que já ouviram falar, né? Boia fria. Eram trabalhadores temporários que vinham aqui para o estado de São Paulo para trabalhar no corte da cana, pessoal. As condições de trabalho eram péssimas, tá? Diga-se de passagem que essa mão de obra está sendo substituída pelas máquinas, tá? E degradação, né, pessoal? Querendo ou não, se começa a usar muito solo plantando sempre a mesma coisa, você vai ter erosão. Se não bastasse isso, então você tem aí aquele restilo da cana, aquele resto, né, do processo de produção, que é chamado também de vinhote. Eles utilizam ali para preparar o solo para o plantio, mas que não tem ali toda essa utilidade, digamos assim, tá? E acaba prejudicando os solos também, ok? Pois bem, pessoal, como que tá a questão da biomassa hoje aqui no Brasil? Velho, quando nós falamos de biomassa hoje, nós temos que lembrar uma coisa importantíssima, pessoal, o chamado etanol de segunda geração. O que é isso, cara? 5 anos atrás, nossa ex-presidente Dilma Rousseff veio aqui a Piracicaba, a maior prova tá aí, ó. Ela veio na sede da Raízen, né, que seria a usina Costa Pinto, ali na estrada para a grande cidade de Charqueada, vizinha nossa, né? E olha lá, ó, Piracicaba, São Paulo. Presidenta Dilma, eu não gosto muito da palavra presidenta, mas reza uma lenda que não tá errado, né, pessoal? Presidenta Dilma participa da inauguração da fábrica de etanol de segunda geração. Essa Dilma, tenho certeza que ela veio aqui em Piracicaba por causa do quinzão, cara. Não veio por causa do etanol, coisa nenhuma, tá? Dilma quinzista, tenho certeza. Galera, o que seria o etanol de segunda geração? Brincadeiras à parte. Nós sabemos que o etanol ele é produzido a partir da cana-de-açúcar, certo? O etanol de segunda geração, pessoal, você pode utilizar o bagaço da cana para moer de novo e fazer novamente o etanol. Ou seja, aquela cana que você usava uma vez e descartava, você começa a usar duas vezes. Por isso que chama-se etanol de segunda geração. Então você utiliza ela, faz etanol. Utiliza ela de novo, faz etanol. Daí joga fora. Joga fora nada, cara. Essas usinas ainda fazem o que, pessoal? Geração de energia elétrica. Pô, professor, mas como que gera energia elétrica a partir da cana? Simples, galera. Ó, aqui tem uma plantinha mais ou menos de como que é, tá? Você tem primeiro a cana de açúcar que é colhida. Ela vai para as moendas, acaba sendo moída, onde você extrai o caldo para a produção do açúcar e do etanol, certo? Vai sobrar o bagaço, que vai ser de novo moído e feito de novo etanol, ok? Tá. Só que daí o que sobra da cana, pessoal, o bagaço, vai ser transportado até uma caldeira. Eles vão queimar essa cana, certo? Essa queima aí, pessoal, vai gerar ali por meio dessa caldeira, vai gerar um vapor de água e a força desse vapor vai acabar movimentando uma turbina, cara. Dá uma lida aí, ó. Essa turbina tem um gerador acoplado, pessoal. Então vai aproveitar essa energia que vem aí da pressão do vapor para poder girar essa turbina e gerar energia elétrica. E detalhe, pessoal, a maior parte das usinas de cana-de-açúcar aqui do estado de São Paulo são sustentáveis. Por quê? Porque geram a própria energia que utilizam. E mais do que isso, acaba distribuindo parte da energia para CPFL, cara.
ou para qualquer outra empresa aí que gera energia elétrica e distribui energia elétrica. Então, uma usina de cana-de-açúcar, pessoal, olha quanta coisa, hein? Vai produzir o açúcar, vai produzir o etanol de segunda geração, ainda aproveita o bagaço para gerar energia elétrica para ela mesma e fornecer para a vizinhança. E lógico que não fornece de graça, né, pessoal? Vende, né? Consegue títulos, crédito, ok? Beleza, moçada? Espero que vocês tenham aberto um pouquinho a cabeça, visto aí o quanto que dá para nós desviarmos dessa história de combustíveis fósseis. O futuro está ali, pessoal. Ou melhor dizendo, o futuro está aqui, que o Brasil seja uma liderança nesse sentido, ok? Abração para vocês, galera. Até a próxima!